Graças a Deus, irmãos e irmãs. Convido a todos vocês para a reflexão nesse momento que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no seu segundo capítulo. Estarei lendo o verso de 1 a 12, a primeira parte desse capítulo, Marcos 2. Se você lembra, foi o mesmo texto do domingo passado. Vamos revisitar esse texto. Queria não ter falado nada e perguntado depois, né? Se alguém percebeu. Mas o pastor é bonzinho. E já aconteceu de eu pregar um texto, no domingo seguinte, um outro pastor pregou o mesmo texto e ninguém falou nada depois do culto. Só uma pessoa, dentro de um público bastante grande. Mas assim, Marcos 2, de 1 a 12, palavra do Senhor a ser lida, abre o seu coração, mesmo sentados, mas com reverência de coração e de alma, porque é Deus falando conosco nesse momento. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Oremos. Pai, obrigado por essa linda manhã de domingo que o Senhor nos concedeu com vida, e juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado, Deus, de ouvirmos a Tua Palavra, e agora pedimos que o Senhor nos abençoe a mente e o coração para a nossa reflexão, que o Senhor nos toque, nos abençoe, nos edifique, para que possamos viver segundo a Tua vontade e entendermos os Teus santos propósitos para cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. É a nossa oração, meu Deus, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. A casa estava cheia, muito cheia. Tanto é que não conseguiam entrar com esse doente, para que Jesus pudesse assisti-lo. Mas interessante que nada saída, tudo bem, arrumaram o lugar para sair. Foi mais fácil, né? Porque o texto nos fala que assim que toma o leito e vai embora para sua casa, foi o que ele fez aí, ele conseguiu. Para entrar não tinha, mas para sair é mais fácil, né? Se dá um jeito para sair, um pouco assim, né? Acho que quase na vida tudo é assim, mais fácil sair do que entrar. Jesus está em casa, Cafarnaum, está pronto ali para auxiliar, atender, ajudar aquele que com fé foi procurado. A fé aqui é preponderante, a fé aqui é crucial, é a diferença. A disposição para chegar até Ele
também. A disposição para chegar-se até Jesus é importante. Saibamos que, como aquele homem, precisamos de toda ajuda e disposição disponível. Saiba de uma coisa, que vai valer a pena. Não vai ser fácil você chegar até Jesus, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Às vezes a luta para nós permanecermos no caminho do Senhor, como disse, é mais fácil sair do que entrar. Para sair todo santo ajuda, entre aspas. E eu quero dizer para você que Jesus sempre vale a pena. Não podemos ser ingênuos e acreditar que todos estão dispostos a nos ajudar. Sabe por quê? Simples. Porque também não estão dispostos muito sempre a ajudar. Precisamos encarar isso também. A multidão que atrapalhava a entrada daquele homem só assiste. E vamos ficar murmurando. Não vão ficar murmurando. Por conta dos muitos pecadores, nós temos que dar um jeito. Quem? Nós temos que dar um jeito. E às vezes ficamos na inércia, parados, pensando que alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Em primeiro lugar, uma cura por outra. O homem tinha vindo buscar cura física do seu corpo, da sua paralisia. Mas Jesus, conhecedor de tudo e do que precisava, Ele sabe o que aquele homem precisava, do que nós precisamos, lhe fala a respeito da doença mais profunda, o pecado, o qual gera a doença física também. Deixa eu melhorar isso aqui. A doença do pecado pode gerar doença física também, não só, mas também. A doença física é um sinal. Jesus perdoa e cura aquele homem. Qual dos dois queremos? A cura ou o perdão? E qual cura? Jesus valorizou a cura da alma, da libertação do pecado, o que coloca todo homem, toda mulher em salvação na sua presença. Isso é primordial. Às vezes nós estamos preocupados apenas com a doença, com a dor do corpo, preocupados apenas com a despensa que está vazia, preocupados apenas com aquilo que nós queremos na despensa, preocupados com aquelas coisas materiais do dia a dia, cotidiano. Isso nos preocupa muito, aliás, por demais. Inclusive isso tem nos feito doentes. E é dessa cura também que Jesus está falando aqui, cura da alma. Do corpo doente, que fica doente por coisas do coração humano. E nós esquecemos que Jesus valorizou acima de tudo a cura da alma, na libertação do pecado. Nós temos aqui a leitura de duas leituras consecutivas de que, especialmente os jovens, são fortes, vence o maligno. Na fala de João, é aqui um alerta positivo para nós, para a nossa juventude. Eu sou muito jovem. Que nós temos força para vencer o maligno. Ele nos dá essa força. É a presença de Cristo, do Cristo vivo, que nos dá força para vencermos o maligno. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa caminhada contra o maligno, no qual o mundo jaz. A força vem dele, não de nós. Na nossa caminhada, sim, vamos buscar obedecer a Deus, seguir a sua vontade, meditar na sua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos limpa, nos purifica. A palavra de Deus vai nos limpando das nossas mazelas. Viu? Por isso que nós não podemos nos afastar da palavra de Deus, porque ela é que nos edifica e nos purifica. Palavra de Deus. E, claro, aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus. Nós vamos sendo acrescidos na fé, e com fé nós vivemos diferente. Nós expressamos a nossa vida diferente do que um povo, uma pessoa que não tem fé. Ele mesmo disse em outro momento: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lá em Marcos, ainda
Ainda Marcos 8,36. Às vezes nos preocupamos tanto com a materialidade, com a vida social, com os bens materiais, que esquecemos da nossa alma e não cuidamos da nossa alma, o que é mais importante. E é por isso que Jesus, quando recebe aquele homem que cai ali na sua frente, um paralítico, ele fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não está olhando para o paralítico, não está olhando para o doente, não está olhando para o câncer, ele está olhando para a alma, para o coração daquele homem. Os teus pecados estão perdoados. Isso é importante, isso é relevante. Às vezes nós vamos morrer de uma doença, mas o mais importante é que os nossos pecados sejam perdoados por Cristo. Uma cura por outra. Segundo lugar, a fé é que nos movimenta. O que tem nos movimentado hoje? A minha vida, a sua vida, o que é? É o salário no final do mês? É uma boa motivação, mas não deve ser a única. Isso é tristeza demais. É você resumir sua vida num monte de bugiganga, no pagar as contas. São responsabilidades sociais. As pessoas isso é verdade, isso já tem que começar a pensar no imposto de renda. Já separou lá as contas, as coisas? As fontes dos rendimentos? Eu estou fazendo isso. Vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem como fugir disso. E temos que fazer da melhor forma possível, sem omissão de recursos. Isso é pecado. Mas pastor, é muito imposto. Eu sei, isso é verdade. Mas são leis e nós não podemos descumprir as leis. Simples assim. A não ser que você contrate um bom advogado e vá para cima deles e tenta lá ensiná-los e mostrar que você não precisa pagar tanto imposto assim. Mas se não, você pode cair na malha fina e o prejuízo é muito maior. Vai a César, que é de Jesus, palavras de Jesus. Não são minhas palavras. Isso é conivência com o pecado? O pecado não, é a organização desse mundo desorganizado. Desde que lá em Juízes, capítulo 17, 18, 19, quando o homem resolveu instituir para si um rei, não quiseram mais que o Senhor dirigisse através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, e eles quiseram, como os outros povos, um rei sobre eles. Ou seja, eles começaram a virar as costas para o Senhor. E aí veio o rei. E aí o rei tem a sua elite. O rei tem o seu exército. Alguém tem que alimentar isso. Muitos de nós querem fazer parte desse exército. Simples assim. O que tem movimentado a nossa vida hoje? Ou estamos em inércia, esperando que as coisas por si só se resolvam? Isso não é nada inteligente. Muitos de nós sequer oram por mudar alguma coisa esperada, necessária. A fé é um ato pelo inesperado. A fé é um ato pelo inesperado. Aquilo que nós não podemos mexer, a gente ora. Aquilo que nós não podemos fazer, a gente ora. Aquilo que nós não podemos interferir, a gente ora. Às vezes eu não posso interferir no coração de ninguém, nos pensamentos de ninguém. Eu não posso mudar o procedimento, o pensamento, o agir de ninguém. Uma que eu não tenho esse direito. Mas eu posso orar para que Deus, na sua infinita sabedoria, me ajude nessa questão a começar a mudar a minha concepção. Porque às vezes o problema não é do outro, é meu. E quando a gente coloca diante de Deus, as coisas começam a mudar. A fé é um ato pelo inesperado. A fé é um ato pelo inesperado. Certa vez um jovenzinho de 11 anos estava ali ansioso, preocupado com uma prova que ia fazer e começou ali a fazer sua prece, o coleguinha do lado, crente.
cutucou ele e disse, e aí? Não, estou orando aqui para Deus me abençoar na prova. E aí ele falou assim, você estudou? Então, não adianta orar. Ó, outra criança de 11 anos já chamou a atenção do coleguinha. Não adianta você orar por aquilo que você nem estudou. Eu estudei bastante, então se ora, para que o Senhor te ajude no lembrar daquilo que você colocou na sua mente, que você estudou, que você pesquisou, que você fez a lição de casa. Aí sim, porque às vezes fica nervoso. E aí, diz que some tudo. É um pouco assim. Aí você ora para que Deus te dê paz, tranquilidade. Aí você fez a lição de casa. Tem coisas que nós não podemos mexer, mas tem coisas que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Ficar só esperando em inércia que tudo vai, não vai. Tem coisa que só vai cair do céu, avião, chuva, muita chuva, às vezes vai alagar tudo, e você não fez a lição de casa para ficar flutuando nas muitas águas. A fé deve nos movimentar. Uma das coisas que a fé deve nos movimentar é para a mudança de situações. Tem coisas que nós sabemos, concebemos pela inteligência que Deus dá e que eu preciso mudar. Aí o Senhor vem pela sua palavra e me toca, eu preciso mudar isso aqui. Vou mudar na concepção da palavra, vou mudar, eu vou agir diferente. Vou ser uma pessoa diferente. Vou tentar me esforçar em pensar diferente, agir diferente, fazer o diferente. Porque se nós não fizermos diferente, elas vão ficar do mesmo jeito sempre. E isso não é inteligente, mais uma vez. E a fé vai nos movimentando para as transformações que nós precisamos, para as transformações que o Senhor quer que nós façamos, para uma vida diferente. Terceiro aspecto, a cura é o poder divino. Quando estamos doentes, a correria é grande, não é? Vamos ao médico, aí já saímos com uma receitinha, um monte de remédios, às vezes hospital, às vezes exames. Quando é mais grave, tem a dor, a tristeza do tratamento. Agora, e quando nós somos curados? Agora, e quando nós somos perdoados? Quando nós nos arrependemos. É mais simples aqui. O perdão do pecado é uma coisa muito mais simples. Para algumas pessoas, não. Mas deveria ser, porque algo que está no poder da nossa vontade em colocar diante de Jesus. E não deveria ser difícil, porque Ele nos ama. Foi por isso que Ele veio, para nos conectar com Ele novamente. E para isso, Ele quer nos perdoar. Ele quer nos dar condições para termos essa relação com Ele, essa comunhão com Ele. Ele quer nos resgatar, nos libertar, nos aliviar das nossas cargas. Jesus aqui fica implícito no texto que aquele homem estava doente por um monte de coisas, uma carga, e que fez dele um paralítico que não conseguiria andar. Às vezes nós conseguimos dar um passo além, porque nós estamos tão carregados de nós mesmos, das coisas que nos colocam sobre nós, que nós não conseguimos caminhar tranquilamente. Nós estamos com dores, cansados, estamos querendo morrer às vezes. E aí o Senhor vem e fala assim: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve. O fardo que impõe sobre as nossas vidas não é, mas que Jesus impõe é leve. E aí Ele quer tirar das nossas vidas, nossas costas, os pecados que têm nos deixado doentes. A cura é o poder divino que arranca tudo aquilo que está na nossa alma, no nosso espírito, e atravancando, dificultando o
caminhada. E Jesus quer vir nos abraçar, nos acolher, nos dar o calor que nós precisamos à nossa alma. E é tão simples isso de nós nos colocarmos diante dele em humildade. Senhor, eu preciso de você, eu preciso da tua ação, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso que o Senhor me ame. É simples assim. E aí o mundo, as pessoas em volta vai te ridicularizar, não tem problema. Porque é mais fácil sair do que entrar na presença do Senhor. E nós achamos mais fácil sair do que entrar na presença do Senhor. É difícil às vezes entrarmos pelo teto, pelo eirado e ser colocado na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor nos coloca hoje para que nós de fato vençamos os pecados que nos tiram da salvação, nos tiram a paz. E Ele nos coloca diante da sua graça, maravilhosa graça. Porque a cura é poder divino. É por isso que quando nós perdoamos os outros, a paz, a unidade, a alegria, porque é divino, é uma ação divina que acontece entre nós. E deve acontecer entre nós, perdoando-nos uns aos outros. Isso é ação divina através das nossas vidas. E nós oramos isso na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina que nós perdoemos uns aos outros. Tratemos sim as questões, mas perdoemos. Não fiquemos remoendo, e tacando na cara de novo, e nunca mais esquece. Passou há 20 anos, não esquece. Ah, se o Senhor nos tratasse da mesma forma. Ele vem, nos liberta e manda assim: pega a sua cama e vai embora. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Eu me esqueço das suas iniquidades. Salmo 32. Quando nós nos arrependemos, confessamos, nos libertamos, nos aliviamos e confiamos no Senhor, ocorre a festa do perdão, da vida, da alegria, da liberdade para andar, viver, agir, louvar e amar. Às vezes estamos andando tropicamente, mancando na alma. E o Senhor quer que nós andemos integralmente, de cabeça erguida, como seus filhos e filhas. Queridos, Jesus está em casa, pronto para auxiliar, atender, ajudar aquele a quem com fé procurá-lo. A fé aqui é muito importante. A disposição para chegar até Ele também deve ser importante. Saibamos que, como aquele homem, precisamos de toda ajuda e disposição disponíveis. Mas saiba que vale a pena. Com Jesus sempre vale a pena. Sabe o que ganhamos entregando a nossa vida ao Senhor? A nossa história a Ele? Tudo. Não perdemos nada. Essa semana eu vi uma notícia que me deixou muito triste sobre a droga fentanil. Você já ouviu falar? Tem matado centenas de milhares de jovens pelo mundo inteiro. Centenas de milhares. É você pensar. Não é uma, duas, 10. Centenas de milhares de jovens, especialmente jovens, sendo ceifados, mortos pelo mundo. Isso nos Estados Unidos é muito grande. A morte de jovens nos Estados Unidos por uso do fentanil. É uma droga 50 vezes mais potente que a heroína, 100 vezes mais potente que a morfina. Não te tem nem noção. Se você der um punhadinho ali de pó e bater e respirar aquilo, você morre em overdose. E centenas de milhares estão morrendo. Era uma droga sedativa, relaxante e traz euforia. Acho que é isso que atrai tanta juventude às pessoas. Por onde a gente anda, a gente sente cheiro de droga. Ontem mesmo, na minha caminhada, cruzei com um adolescente fumando maconha assim. Normal, uma rua normal. Uma criança.
Já me lembrei dessa notícia. Por que acontece o uso das drogas? Por que as pessoas usam drogas? Eu vou apresentar aqui só 2 causas. Para fugir de alguma coisa que está atormentando. Ou da culpa. Culpa do quê? Às vezes nem se sabe direito o que culpa. Mas seja qual for o motivo, eu tenho algo para te dizer. Jesus tem um poder muito maior que qualquer droga para nos livrar de todos esses males da alma. Ele é a maior droga, a mais potente droga, que nos liberta de nós mesmos. Basta nós cremos minimamente. E olha, não precisa ter nenhuma fé gigante. Lembra da parábola da fé? Um grão de mostarda é suficiente para que nós possamos falar assim: monte, sai daqui e vai para o mar. Tormento, sai daqui, vai, some daqui. Jesus é quem deve estar nas nossas intenções do coração, nas nossas veias. Ele muda tudo, nosso cheiro, nosso óleo, nossa roupa, nosso jeito, nossa educação. Ele muda o olhar do mundo. E nós passamos a enxergar um mundo diferente, agora um mundo de paz e de esperança. Porque às vezes não tem esperança, então tem que buscar isso. E sempre algo de fora para dentro, e não do coração. É sempre assim. Nós queremos mudar as coisas com algo que comamos. É fazer dieta comendo. Não vai dar certo. A coisa está dentro da gente, no nosso coração. Um buraco enorme do vazio é dentro de nós. E o Senhor Jesus quer completar isso. E só Ele pode fazer isso. Só Jesus pode completar o vazio que nós todos temos. Jesus é a nossa cura completa. Ele nos abençoa, Ele nos cura. Que possamos, irmãos e irmãs, pensar que nós não precisamos de droga nenhuma, precisamos de Jesus na nossa vida. O poder dele é maior que qualquer coisa, que muda todas as intenções do coração. Nos dá a força que precisamos para continuar a nossa caminhada, a sair da inércia e caminharmos sobre a sua luz, sobre a sua palavra, sobre o seu caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O diabo vem para matar, roubar, mas eu vim para ter vida e a ter em abundância. Ele continua o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Jesus é a cura dos nossos pecados. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando a nossa caminhada. Que nós nos encontremos com Ele a cada dia. Amém. Paizinho, nós te agradecemos pela tua